Olá, turma, bem-vindos a mais uma videoaula. Turma, nesta videoaula eu darei continuidade ao assunto que foi introduzido na videoaula anterior, que é sobre a teoria dos jogos, ou melhor, sobre a lógica da teoria dos jogos. Na aula anterior eu apresentei para vocês um modelo, uma estrutura que exemplifica como é que funciona, como é a dinâmica com base na teoria dos jogos. E agora, turma, eu falarei para vocês de um dos modelos mais famosos, modelo que foi criado por Nash, que é o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro, ele exemplifica também qual a lógica, o raciocínio que ajuda na tomada de decisões. Bom, turma, dito isto, vamos ao que interessa. No dilema do prisioneiro, turma, Nash, ele apresenta dois indivíduos, que estão no dilema. Qual o dilema? Colaborar entre eles, quer dizer, os dois se mantiverem em silêncio, ou traírem. Um dos dois, quer dizer, os dois se traírem, ou apenas um trair o outro. Então esse é o dilema entre colaboração, quer dizer, eles se mantiverem em silêncio, ou traição, quer dizer, um entregar o outro. Nesse dilema, ele criou essa história, exatamente para apresentar, para detalhar como é que isso funcionaria. Bom, ele diz que existem dois prisioneiros, prisioneiro A e prisioneiro B, que foram capturados. Eles são suspeitos de um crime. A polícia não tem provas contra eles, mas eles são suspeitos de um crime. Ao serem detidos, eles foram colocados em salas separadas e os seus interrogadores apresentaram três opções para cada um. Primeiro, se os dois se mantiverem em silêncio, quer dizer, se A não confessar e B não confessar, eles só pegarão 1 ano de cadeia. Mas caso A confesse e B não confesse, A sairá livre e B pegará 10 anos de cadeia. A mesma coisa para B. Caso B confesse e A se mantenha em silêncio, colabore, A pegará 10 anos de cadeia e B sairá livre. Mas caso os dois, turma, traiam, confessem, o que vai acontecer? Os dois pegarão 5 anos de cadeia. Eu falei para vocês, turma, que a teoria dos jogos, dentro do campo matemático, são modelos matemáticos racionais, formais, utilizados para simplificar interações sociais. E aqui é uma interação, turma. Interação social significa que é uma interação entre dois indivíduos ou grupos de indivíduos. Nessa interação, Nash ele fala de dois tipos de ambientes. Há o ambiente competitivo e há o ambiente colaborativo. No ambiente competitivo, turma, os dois se veem como oponentes. É o que comumente acontece. Os dois se veem como oponente e um sempre vai, toda decisão ou ação que ele tomar, sempre vai ser em prol dos seus interesses, sempre vai ser com o intuito, com o objetivo de maximizar essa decisão, maximizar os benefícios dessa decisão que ele tomar. Quer dizer, ele vai pensar nos seus interesses. Então tem esse dilema entre colaborar e entre trair. Então vejamos. Com base nesse panorama, qual seria a decisão mais acertada, turma? Ou qual seria a melhor decisão aí? Pensem aí por 2 minutinhos. Bom, turma, então vamos lá, vamos analisar. Turma, se A confessar, e é uma proposta tentadora de ele sair livre, ele pegará o quê? Ele sairá livre e B pegará 10 anos de cadeia. B também, que é uma oferta tentadora. Se B confessar, ele sairá livre e A pegará 10 anos de cadeia. Com base nesse benefício, turma, que foram ofertados a ambos, o que vocês acham? Eles irão se manter em silêncio ou eles provavelmente aceitarão essa oferta?
Se coloquem por um minuto no lugar de A e de B. Bom, turma, provavelmente, com base nesse cenário, eles aceitarão essa proposta. Quer dizer, a proposta que os levarão a trair um ao outro. Nesse caso, os dois pegarão 5 anos de cadeia. Comparado a esse outro quadro aqui, turma, que eles pegariam só 1 ano de cadeia, a melhor alternativa mesmo seria o que eles colaborarem, se manterem em silêncio. Mas, que esse exatamente é o cerne, né? Exatamente a essência desse dilema, as pessoas em ambientes competitivos ou as pessoas diante de determinadas ofertas ou tentadas, né, motivadas por benefícios maiores, geralmente elas vão pensar, vão tender a aceitar esses benefícios, vão tender a decidir em favor desses benefícios exatamente para satisfazer os seus interesses, para maximizar os seus interesses. Então, turma, isso significa o quê? Que esse foi o melhor resultado possível. E aí, turma, é que consiste o equilíbrio de Nash. O que consiste o equilíbrio de Nash? Que essas decisões individuais de A, decisão de A e decisão individual de B, com base nesses benefícios que foram ofertados, quer dizer, eles sairão livres, né, enquanto o outro pegará 10 anos de cadeia, levaram a um resultado que é o quê? Que compensa, né? Um resultado que, na realidade, é um resultado que é uma convergência dessas duas decisões. E é um resultado equilibrado, onde os dois pegaram o quê? 5 anos de cadeia. Isso também, turma, é chamado, pela bibliografia, né, da teoria de jogos, como estratégia dominante. Mas vejam, em comparação, novamente reiterando, né, em comparação a este quadro, nós observamos que sempre a melhor alternativa seria colaborar. Mas vocês vão perguntar, professor, então por que eles antes não combinaram para que cada um se mantivesse em silêncio? Porque, turma, em um cenário real, em uma situação real, mas lembrando que isso aqui é uma simplificação desse tipo de situação, mas em situações reais, as pessoas sendo pressionadas, se sentindo pressionadas e diante de algum benefício, um benefício grande, né, um benefício tentador, um benefício maior, elas sempre vão se sentir propensas, tentadas a aceitar esse tipo de benefício. Então esse dilema que ele impõe, turma. Mas assim, a melhor alternativa sempre é colaborar, é sempre tentar fechar um acordo, é sempre entrar em uma negociação. Ao contrário desse aqui. Quer dizer, os dois pegaram só 5 anos de cadeia, não saíram livres, nem pegaram 10 anos, pegaram só metade da pena. Mas o melhor cenário seria cooperar. Então, recapitulando, turma, o dilema do prisioneiro, que é esse modelo matemático que foi utilizado por Nash, ou foi criado por Nash, exatamente para explicar a sua teoria, ele nos diz o seguinte, que as pessoas, né, no seu convívio, nas suas interações sociais, elas sempre vão tentar tomar decisões individuais que visam maximizar os seus interesses, maximizar os seus benefícios. Só que essas decisões, mesmo sendo individuais, elas são interdependentes, quer dizer, elas dependem das decisões dos outros, das outras pessoas com as quais eles interagem. Sempre vai ter uma reação, sempre vai gerar uma reação por parte do outro. E essas reações, quer dizer, essas ações e reações, elas vão gerar resultados. Isso dentro de uma perspectiva de coletividade. Vão gerar resultados que podem ser o melhor resultado possível diante daquela situação. Então, essa é a lógica, turma, que está por trás desses modelos matemáticos formais, principalmente por trás do modelo que fundamenta a teoria de Nash. E isso causa um equilíbrio, porque essas decisões, mesmo sendo individuais, e cada um visando, né, tendo como objetivo maximizar os seus benefícios, essas decisões individuais elas vão acabar convergindo para um resultado que vai ser o melhor resultado possível para todos naquele contexto, naquele momento. Então, turma, eu espero que tenha ficado claro
que se baseia o equilíbrio de Nash. Obviamente ele é mais complexo do que isso, é só uma simplificação. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, deem um feedback de vocês. Vocês já sabem quais são os canais para isso. E turma, eu os espero na próxima aula. Abraço.